bem-vindos à Igreja Presbiteriana Vinde em Vinhedo. Se você é novo por aqui e não é inscrito, aproveita, se inscreva no canal, aperte o sininho para receber todas as notificações e compartilhe com um amigo. Esta é a série de exposições no livro de Ruth, feitas pelo reverendo Daniel Basso. O vídeo já vai começar. O livro de Ruth nos conta uma história real de amor, que ilustra verdades profundas sobre como Deus age tratando os corações de cada indivíduo e movendo adiante a história da redenção. É uma pequena história de uma história maior, que se passa em um tempo de grande confusão, onde cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Ela nos conta sobre pessoas que foram buscar a solução de seus problemas longe do povo de Deus, mas só encontraram calamidade e destruição. Ainda assim, o Deus soberano que orquestra todas as coisas e que cuida de seu povo em todo tipo de situação os resgata. Exposição do livro de Ruth. O Deus que guia a história e resgata os seus para o recomeço. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Ruth, capítulo de número 2, do primeiro versículo ao 7º versículo. Livro de Ruth, capítulo de número 2. Do 1º ao 7º versículo. Todos acharam? Ok? Ruth 2, do 1º ao 7º, está escrito: Tinha Noemi um parente do seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixe-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: Vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: O Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: De quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo: Esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: Deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio. Desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Deus, obrigado por esse culto de louvor e adoração ao seu santo nome. Fomos preparados pela liturgia, pelos cânticos, pelas preces, para chegarmos até a exposição da sua palavra. A exposição da tua palavra revela quem o Senhor é. A tua palavra é o centro da nossa fé, é o centro do cristianismo, pois a tua palavra nada mais é do que a evidência de Cristo Jesus, o Verbo encarnado. Se sua palavra foi lida, se sua palavra há de ser exposta, e eu peço tua ajuda, Deus bendito, nesta empreita, o teu Espírito há de colocar, de implantar, de convencer o nosso coração por meio da sua palavra. Então faça isso, Senhor, para a glória do seu nome. Fale com cada um de nós. É isso que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Essa é a nossa 4ª exposição no livro de Ruth. A primeira exposição foi logo no comecinho, onde nossa meditação apontou
que a escolha feita por Elimeleque, por Noemi, por Malom e Quilion, a família que sai de Belém para Moabe, foi a estrada para lugar nenhum. Esta viagem foi uma viagem de tormento. Depois desta primeira mensagem, nós olhamos o regresso. Olhamos como esta família conseguiu retornar à fé, sem antes analisarmos as consequências. Elimeleque, Quilion e Malom morreram. Antes da morte, Malom e Quilion casaram com duas mulheres moabitas, infringindo a lei do Senhor, mas nós vimos que as melhores bênçãos, às vezes, emergem do inverno. O frio espiritual que esta família vivia trouxe a grande bênção, que foi a conversão de Ruth. No último sermão, nós olhamos para a vida dessas três mulheres. Três mulheres, dois destinos, um só Senhor. Vimos como Ruth, como Noemi e como Orfa se comportaram. Vimos a diferença do destino daquelas que retornaram para Israel e da outra que abandonou o Senhor e foi atrás dos seus próprios deuses. E vimos como Deus agiu nessa história toda, trazendo pão mais uma vez à casa do pão e recebendo essas mulheres, Noemi e Ruth, mais uma vez no seio de Abraão, mais uma vez no seio de Israel. Hoje nós olharemos esses versículos sob a perspectiva dos dois andares que a vida tem. E esses dois andares serão manifestos no decorrer de toda a mensagem. Se você olhou bem para o texto e se você leu o texto com atenção, você pode perceber claramente que a agenda de Deus prevaleceu sobre os planos humanos. A mensagem central desse capítulo de número 2 é que aquilo que os seres humanos entendem como casualidade nada mais é do que a providência divina. Por trás dos acasos do dia a dia, Deus manifesta a sua poderosa mão. Nós já percebemos que todos os passos de Ruth foram guiados pelo Senhor em sua totalidade. Foi Deus quem as trouxe para Israel. Foi Deus que gerou no coração de Ruth o desejo de ir colher as espigas. Foi Deus que a levou ao campo de Boaz. Foi Deus que trouxe Boaz justamente enquanto Ruth colhia. Essa realidade dos atos humanos e da providência divina é o que Francis Schaeffer chamou dos dois andares que a vida tem. No andar de baixo, no nosso andar, no nosso pavimento, nós pensamos que as coisas acontecem por casualidade, por coincidência, por sorte ou por causa da nossa mão. Mas no andar de cima, no andar de Deus, no pavimento superior, no pavimento do Rei da Glória, nós percebemos que tudo acontece porque as mãos do Senhor repousam sobre nós. Uma frase muito conhecida de um grande cristão chamado Abraham Kuyper diz que não há uma polegada sequer de todo o universo em que Deus não reivindique soberania. Deus é soberano sobre todas as coisas. E essa soberania não é meramente sorte, não é meramente casualidade, não é meramente coincidência. Essa soberania é aquilo que a teologia chama de providência divina. Vamos olhar o primeiro andar, então, dessa história. O andar da nossa vida, o andar da nossa realidade, a ordinariedade da nossa existência. E ao olharmos esse primeiro andar, nós somos apresentados a Boaz. Olha comigo o versículo de número 1. Versículo de número 1 mostra as coisas nesse pavimento nosso. E nesse pavimento, diz o texto, que Noemi tinha um parente do seu marido,
tinha um conhecido que era parente do seu marido, e esse homem era muito rico, diz o texto, senhor de muitos bens. Diz o texto que ele era da família de Elimeleque, e diz o texto que ele se chamava Boaz. Boaz é o penúltimo dos grandes personagens dessa história. Penúltimo, porque nós seremos apresentados mais perto do fim ao jovem menino de nome Obed. Mas enquanto não chega a hora de Obed, o enredo nos apresenta Boaz e nos faz recordar dos personagens anteriores. Quais são os personagens anteriores? Ora, nós temos a amargurada, velha, viúva Noemi. Noemi havia perdido seu marido Elimeleque, havia perdido seus 2 filhos, Quilion e Malom, e junto a isto havia perdido sua fé e sua alegria. Versículo de número 13 diz isso. A minha amargura é enorme. O Senhor descarregou a sua mão contra mim. Versículo de número 20, ela chegou a dizer, não me chamem de Noemi, me chamem de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu amargura. Versículo de número 21 diz, o Senhor me fez pobre, o Senhor me fez sofrer, o Senhor me trouxe calamidade. Esta é Noemi, amargurada, infeliz e irada com Deus. A segunda personagem é a primeira moabita da história, que infelizmente se perdeu na história. Orfa levou a razão em conta, levou o seu coração em conta, e na busca da segurança da terra natal, se perdeu completamente. Diz o texto que um beijo selou a sua partida. E não seria estranho nós lembrarmos de um outro beijo, que fez com que o homem selasse o seu destino, beijando o Salvador e o traindo logo depois. Essa é Orfa. Beijou Noemi e foi-se embora. A terceira personagem é a grande Ruth, grande mulher de Deus, convertida, transformada, redimida. Nós vimos o discurso dela no versículo de número 16 e 17, que talvez seja uma das grandes confissões de fé do mundo antigo e do Antigo Testamento. Pois bem, fomos apresentados, ou pelo menos rememorados, a essas 3 mulheres. Chegamos ao quarto grande personagem da história. Seu nome, Boaz. E o nome de Boaz tem uma significância enorme, porque o nome de Boaz significa nele reside a força. Ou nele provém ou advém a força. Ele detém a força. O texto diz que Boaz era um parente do seu marido, era um amigo de Noemi, que talvez ela tenha se lembrado da época do seu casamento, talvez ela tenha se lembrado num dos encontros de família. Aqui, para ilustrar, para ficar mais claro, talvez seja aquele primo seu distante, casado com uma prima sua legítima, que você só encontra em casamento ou em velório de família. Esse talvez seja Boaz, um parente distante, um parente do falecido marido de Noemi. Mas o texto diz que ele é senhor de muitos bens. Um homem rico, um homem de influência, um homem que em Belém tinha grande autoridade. Nós veremos isso no capítulo de número 4, mais ao fim das exposições no livro de Ruth. Ele era um israelita do clã de Elimeleque, belemita de belemita, israelita de israelita. Seu nome, a força. Era uma pessoa poderosa, de alta reputação, de grande influência. E aqui, irmãos, há um detalhe que nós não podemos perder de vista. Boaz é a figura que contrasta com os homens fracos do capítulo 1. Boaz é forte, Elimeleque é fraco. Boaz é bem-sucedido, Quilion e Malom morreram. E qual é esse contraste? É um contraste meramente financeiro? Não. Boaz é aquele que suporta a seca, suporta a escassez e se recusa a abandonar o Senhor em busca de uma terra estrangeira.
Elimeleque fez o contrário. Elimeleque se viu com fome, olhou para Moabe e decidiu levar a sua família para lá. Elimeleque quebra a aliança. Boaz permanece fiel à aliança. E na esteira dos contrastes, a gente consegue perceber o contraste maior. Boaz é diferente de Noemi e de Ruth. Noemi e Ruth estão pobres, famintas, abandonadas. Boaz está rico, farto, cheio de amigos. Quando nós olhamos para esse texto, nós temos que pensar em nós. E não só pensar em nós, mas em pensar naquilo que a Escritura nos disse. A Escritura no Antigo Testamento, ecoando a fala de Deus, a Josué nos diz: ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso é uma característica ordinária dos crentes. E por que essa é uma característica ordinária dos crentes? Pois o Senhor Jesus nos disse claramente que os dias seriam maus. Pois o Senhor Jesus disse claramente que no mundo teríamos aflições, e para suportar todas as aflições e permanecermos firmes até o fim, devemos nos lembrar que coragem e força é algo necessário para nós, e mais, é algo facilmente encontrado em Deus e que nele podemos retirar a força e a coragem necessária para o nosso próprio caminhar. Fomos apresentados a Boaz. Mas agora o texto nos mostra o pedido de Ruth. Versículo de número 2, Ruth é apresentada como a Moabita. E aqui, irmãos, essa apresentação, Ruth a Moabita, não é meramente um adjetivo dessa mulher. É uma demonstração que ela é estrangeira, alheia à aliança, alheia aos pactos, alguém de fora da família da redenção, alguém de fora da família patriarcal. Família patriarcal, não no sentido progressista, sentido nefasto. Família patriarcal no sentido de Abraão, Isaque e Jacó. Ruth é fora disso. Ruth não pertence à linhagem de Israel. E esta moabita faz um pedido a Noemi que mostra muito de quem ela é. Ela olha para Noemi, velha, sua sogra amargurada, sua sogra infeliz, e suplica: deixe-me ir ao campo, deixe-me apanhar espigas, deixe-me ir atrás daquele que possa me favorecer, deixe-me ir ao campo para ver se alguém em sua bondade me permite recolher espigas que sobrarem, me permita recolher espigas que caiam à beira do caminho. Ruth tem um senso de urgência enorme, um senso de urgência que muitas vezes é encontrado no peito e no coração da mulher. Ela percebe que não há tempo para esperar. Abruptamente a fome bate na porta dessas mulheres e Ruth dispensa qualquer período de recuperação da viagem, qualquer período de incorporação na sociedade. Ela rejeita qualquer tempo de espera, pois o tempo urge. De uma hora para outra. Aqui o texto, na sua construção, parece que elas acabaram de chegar. E nós devemos entender essa urgência, porque a estação da colheita durava 7 semanas. Não havia tempo a perder. Ruth, com um senso de urgência diante da necessidade, age. Irmãos queridos, diante da necessidade, não agir é pecado da mesma forma que pular para o lado contrário. Em outras palavras, diante da urgência, ficar em cima do muro é tão pecado quanto ir contra aquilo que se apresenta. Essa mulher demonstra uma coragem maravilhosa. Ruth tem iniciativa. Ela não liga o fato dela ser moabita. E ela poderia ser apedrejada, mas antes de qualquer coisa, sua sogra tem fome. E mais, uma terceira característica aparece no pedido de Ruth. Ruth tem uma fé enorme
diante das incertezas. Ela diz: talvez eu encontre alguém bondoso, talvez Deus possa me abençoar, talvez Deus possa colocar no meu caminho alguém que possa me socorrer. No nosso andar é assim. No nosso andar nós temos pessoas ricas, no nosso andar nós temos pessoas pobres, no nosso andar nós temos necessidades urgentes, no nosso pavimento nós precisamos ter coragem, nós precisamos passar por cima dos nossos preconceitos, nós precisamos ter fé e acreditar que dias melhores virão. Mas a esta fala de Ruth vem uma fala de Noemi. E versículo de número 2, ela diz: vai, minha filha. E aqui, meus irmãos, por mais que pareça ser uma palavra amorosa da velha viúva Noemi, nós não podemos enxergar esta fala como sendo meramente uma manifestação de amor. E por que eu estou dizendo isso? Porque tudo que Noemi tinha se acabado. Seu marido e seus 2 filhos estavam mortos. Ela agora é uma mulher nula. Ela é uma mulher sem utilidade. Ela não poderia gerar mais filhos. Ela não poderia mais produzir nada. E naquela sociedade, uma mulher viúva sem filhos estava fadada ao fracasso. A única coisa que lhe sobrou foi a incômoda moabita. Ruth era a evidência do pecado de Noemi e do pecado dos seus filhos. E por que eu estou dizendo? Por que eu estou dizendo isso? Porque Ruth era a lembrança de que os filhos de Elimeleque se casaram com moabitas. A presença de Ruth era a evidência constante do pecado de Noemi. Ruth não era a alegria de Noemi. Nesse momento, ela é a vergonha. E talvez isso fique até mais claro quando nós olhamos para o texto e não percebemos Noemi indo ajudar. Por que Noemi não vai ajudar? Elas estão com fome, meu Deus do céu. Ruth se prontifica e fala: eu vou colher espiga. Noemi é judia, conhece a lei, sabe que ela pode colher espigas, as espigas que caírem ou as espigas do canto da plantação. Mas mesmo assim, ela não se levanta para ajudar a nora. Ela simplesmente diz: vai minha filha, vai logo, vá e faça como você quiser. Agora, nós não podemos simplesmente dizer que ela não quer estar do lado da nora por vergonha. O que Noemi apresenta é uma amargura tamanha, uma vergonha tão grande, que ela não é capaz mais de se levantar, ela não é capaz mais de agir, ela simplesmente, num estado de depressão e angústia, ela se prostra ante a fome e espera a morte chegar, batendo na sua porta. A amargura faz isso. O amargurado é aquele que se volta contra Deus, e a sua amargura chega num nível em que ele não move mais uma palha para sair dessa situação. Ele se torna simplesmente inativo, culpando a tudo e a todos, não agindo, não reagindo, não lutando para mudar a sua situação. E aqui fica fácil de nós ilustrarmos. Basta você trazer em mente alguém que passou por um período longo de depressão ou num período longo de amargura. É alguém que não consegue dar um passo sequer. Essa é Noemi na nossa história. E na nossa história, no nosso andar, isso acontece. Ou não? Às vezes nós ficamos tão amargurados com a vida. Às vezes nós ficamos tão envergonhados, tão irritados com Deus, que nos tornamos
doentes. A depressão toma conta do coração e a única coisa que nós queremos é morrer. A única coisa que nós queremos é que a dor e o sofrimento acabe. Mas graças a Deus, que Deus levanta pessoas ao lado de nós ou daqueles que estão doentes e trabalham dobrado. Versículo de número 3 diz que Ruth foi. E Ruth chegou ao campo. E quando chegou ao campo, ela começou a apanhar espigas. Ela foi e começou a recolher espigas uma atrás da outra. E aqui, irmãos, é necessário nós enxergarmos como funcionava a lei em Israel. A lei dizia que a terra era de Deus. E essa terra de Deus estava destinada ao uso da família. Contudo, a família tinha que fazer um uso da terra coerente. Os cantos da plantação não podiam sofrer a colheita. Eles tinham que continuar lá na expectativa de um pobre, de um faminto passar por lá e colher as espigas e levar para sua casa. Havia uma segunda lei. Quando os segadores saíam para encher os seus feixes, aquilo que caía do feixe e ficava no chão não poderia ser recuperado. É isto que Ruth vai fazer. Ela vai andar atrás dos segadores, na esperança que espigas caiam no chão e ela possa recolher. Ela trabalha duro. Ela talvez entenda mais ou menos como funciona a lei de Israel. Talvez sua sogra dissesse, talvez seu falecido marido, talvez a própria convivência de Moabe com Israel tivesse as mesmas leis. Não sabemos, mas o que nós sabemos é que no andar que nós vivemos, nós temos pessoas ricas, nós temos pessoas pobres, nós temos pessoas doentes, mas nós temos gente que trabalha duro. E esta é uma mulher que trabalha duro. Eu separei uma frasezinha de Thomas Edison que ilustra bem o coração de Ruth. Thomas Edison disse: nunca fiz nada de valor por acidente. Da mesma forma, nenhuma de minhas invenções aconteceu por acidente. Todas elas aconteceram depois de muito trabalho. E é isso. Ruth está trabalhando dobrado. Ela tem que trabalhar dobrado. Sua sogra está doente, não consegue sair de casa. A fome bateu na porta. Ela é uma estrangeira, ela tem que passar por cima de tudo isso. E no seu andar, no andar da ordinariedade, no pavimento humano, resta essa mulher trabalhar. Se nós olharmos a vida meramente por esse ângulo, nós seremos tidos como materialistas, como marxistas. E por que eu estou dizendo isso? Porque a vida parece ser só isso. Gente rica, gente pobre, gente doente, gente que precisa de ajuda, gente que trabalha dobrado. Parece que a vida é somente isso. Mas eu comecei a minha exposição dizendo que existe um segundo andar. Existe um andar acima. E esse andar acima é chamado pela teologia de providência divina. E o que é a providência divina, meus irmãos? A providência divina são os atos invisíveis de Deus no governo do mundo e do seu povo. Os acontecimentos que ocorrem na minha vida e na sua, invisíveis às nossas mãos, mas que no fundo são obras da divina sabedoria de Deus. E aqui, a partir do versículo de número 3, começa a nos mostrar esse segundo andar. Versículo de número 3, a parte B dele diz: por casualidade entrou Ruth na parte que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Irmãos, diante de tantas terras, diante do período da cega da cevada, versículo de número 22, do período de colheita, Ruth vai cair justamente nas terras de Boaz, que era um homem temente a Deus, que era um homem que se importava com os pobres, que era um homem da família de Elimeleque e um parente distante da velha Noemi e da jovem viúva Ruth. Nós olhamos para o texto e dizemos:
Que coincidência! Não poderia ter coincidência maior? Não poderia ter um acontecimento tão fortuito, tão de sorte como esse. Ela caiu justamente no campo de Boaz. Ela chegou até o campo e começou a colher, e sem se dar conta, estava num campo da sua família, estava num campo dos seus antepassados. Se nós olharmos para o texto, talvez nós não só digamos que coincidência, talvez nós digamos que golpe de sorte, tirou a sorte grande. Só que o que o narrador aqui está tentando nos dizer, e o que o Espírito quer nos dizer, é que não foi sorte, não foi meramente coincidência. Alguém invisível à história estava guiando todos os passos. Você conhece o fim da história? O fim da história tem que nascer alguém que vai gerar a Davi. No fim da história, Obed vai ser o pai de Jessé, Jessé será o pai de Davi, e Davi será o pai de Jesus na linhagem redentiva. Tudo isso era parte de um grande plano de Deus. Um plano que levou Ruth de Moabe a Belém, de Belém ao campo de Boaz. Irmãos, é necessário enxergarmos, não houve nenhuma visão de anjos. O céu não abriu, não fechou, não teve raios, não teve vozes. Ruth não foi acordada com um chutão do lado da cama dizendo: levanta, mulher, e vá até o campo de Boaz. O segundo andar, o andar de Deus, apesar de ser extraordinário, ele acontece na vida ordinária. A maioria de nós não experimentará nada nem perto disso. A maioria de nós vai se deparar com a sorte. A maioria de nós vai se deparar com alguém na fila do banco que de repente é um corretor de imóveis e tem justamente o imóvel que eu estou procurando para alugar. Você vai se deparar, às vezes, com alguém na padaria que está vendendo o carro que você procura. Ou com alguém que te indica uma igreja que você tanto procurava sem saber onde ela estava. Não tem anjo, não tem profeta, não tem mística, não tem mágica. Parece meramente um acidente. Será que é um acidente? A resposta é não. Deus comanda o mundo do nosso andar, num andar acima. Deus comanda os acontecimentos da nossa história num pavimento superior, e é de lá que vêm as ordens para a nossa realidade. E se não bastasse Deus agindo, acomodando as coisas, olha o que o versículo de número 4 diz: eis que de repente, não mais que de repente, Boaz aparece justamente no campo em que Ruth está colhendo. Esse homem tinha vários campos, ele era muito rico. Justamente naquela hora, naquele momento, Boaz aparece. Surpresa? Sim. Coincidência? Não. Ruth tinha que conhecer Boaz. Os olhos deles tinham que se cruzar. Eles estavam fadados a se encontrar. E como uma história de amor que se repete nos séculos dos séculos, talvez você possa se lembrar da sua própria história de amor. Como foi que você conheceu o seu cônjuge? Eu entrei dentro de um lugar, bati o olho numa pessoa e naquele instante eu me apaixonei perdidamente. As histórias são assim na vida. Esta história também é assim. A vida ordinária é guiada pelo extraordinário. E no extraordinário as coisas acontecem de forma surpreendente. Boaz e Ruth estavam diante um do outro. Aqui estão os dois pavimentos da vida, meus irmãos. E nós não podemos olhar muito para um e ignorarmos o outro, ou olharmos muito para o outro e ignorarmos um. Explico. Se você olhar só para o seu pavimento, talvez você entre em desespero. Desespero que levou os filósofos a matarem inclusive a Deus. O que é a vida?
doença, crise, morte, corrupção, escassez, pobreza, as coisas se acumulam, as coisas se avolumam, nada dá certo, nada frutifica, nada prospera. Tem que ter coragem, sei lá da onde, tem que lutar, tem que matar 10 leões por dia, tem que agir feito um louco, tem que vencer desafios terríveis. Esta é a vida ordinária. Se você olhar só para isso, talvez você chegue à beira do desespero e comece a cogitar de tirar a própria vida. Mas se você olhar só para o andar de cima, se você olhar só para o andar de cima, você se torna um louco. Aí você começa a cantar que agora é só vitória, que agora é só vitória, e não é só vitória. Você começa a imaginar que a vida é um grande jardim de infância, com um monte de infantis, negando a realidade. Aí você nega a doença, aí você nega a morte, aí você nega qualquer coisa, e alguns dos pastores, infelizmente, vivem nessa imbecilidade infantil. Tem um caso famoso de um crente que morreu numa cidade próxima a nós, e a igreja se recusou a aceitar a morte, e ficaram orando por 6 horas até que o corpo ressuscitasse, e o corpo não ressuscitou. A frustração foi geral, pois eles simplesmente olharam para o andar de cima, sem enxergar a crueza e a vileza do andar de baixo. Qual é a solução? Olhar para os 2 andares e saber que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Como que essa história começa, meus irmãos? Essa história começa com a morte. Morte de Elimeleque, morte de Quilion, morte de Malom, mas essa morte é a única coisa que pode gerar vida para Ruth e Noemi. Essa morte é o começo da história transformadora. Essa morte vai levá-las de volta a Belém, justamente no período da colheita, da cevada. E essa volta vai fazer com que Ruth, por causa da fome, saia para colher espigas, entre dentro do campo de Boaz, se apaixone por Boaz e seja mãe de filhos, fazendo com que Noemi, a velha viúva, esteja na linhagem sagrada de Jesus Cristo. Tudo coopera para o nosso bem. Todas as coisas estão sendo orquestradas por um maestro que não dá o comando falso, por um maestro que não se perde. Nós não estamos debaixo do relojoeiro que deu corda no relógio e foi embora. Nós estamos debaixo da batuta do maestro, que continua comandando a vida ordinária e a vida extraordinária, continua conjugando os 2 andares. E quando esses 2 andares se chocam, as coisas começam a fazer sentido. Boaz talvez reconhecesse esses 2 andares. Versículo de número 4. Quando ele olha para os segadores, o que ele diz? O Senhor seja com vocês. Vocês estão colhendo, vocês estão trabalhando? Sim. No andar de vocês, trabalho, suor, espigas. No andar de Deus, protegidos na mão poderosa do Senhor, abençoados pela colheita frutífera. Boaz, numa saudação, liga os 2 mundos. O mundo real com o mundo mais real ainda, que é o mundo de Deus. O mundo ordinário de colheita, de fome, de sofrimento. O mundo glorioso da proteção infalível de um Deus que nunca errou, que nunca falhou e que jamais falhará. O Senhor te abençoe. Respondem os seus empregados. Enxerguem a vida de patrão e empregado. Por isso que eu falo mais uma vez. Nós não podemos olhar o mundo meramente por uma dialética marxista, materialista. Se nós olharmos para esse mundo, nós vamos acreditar nessa falácia de briga de patrão e empregado, nesse mundo dos 2 andares onde eles se juntam. Boaz é saudado pelos seus empregados e seus empregados o louvam. Por quê? Porque Deus opera no andar de baixo.
E Deus nos leva para o andar de cima. O trabalho é uma bênção de Deus. O patrão é uma bênção de Deus. A colheita é uma bênção de Deus. Até o sofrimento se torna uma bênção de Deus. E como é que a gente percebe que até o sofrimento se transforma numa bênção? Versículo de número 5, Boaz, que aparece lá numa hora para outra, que entende que a bênção de Deus e o mundo real estão misturados, pergunta: quem é o dono dessa moça? Olha a pergunta no versículo de número 5, de quem é essa moça? É como se ele dissesse: a quem essa moça serve? A Deus ou serve aos homens? Quem é o Senhor dessa moça? Quem reina sobre ela? É como se ele dissesse: a qual mundo ela pertence? E o que chama a atenção dessa mulher? Não é a beleza. Meus irmãos, não se deixem levar pela história de amor. Não é a beleza. Nós estamos diante de uma mulher que acabou de chegar de viagem. E aqui, minhas irmãs, talvez me ajudem a criar essa imagem. Imagine você viajando há dias, num calor escaldante do deserto, sem ter muito dinheiro, sem ter muita comida, sem ter muita roupa. Não dá para carregar peso em viagens no deserto. Essa mulher chegou em Belém há algumas horas e logo saiu para colher espiga. Qual era o estado da apresentação de Ruth? Maquiada, cheirosa, bem vestida, ou ela estava se vestindo em trapos de imundície? Ela estava acabada. Aqui não é o homem flertando com a novinha. Não pensem isso, pelo amor de Deus. Aqui o que nós temos é um homem crente, olhando para alguém vestido com trapos de imundície e perguntando: quem é essa moça que precisa de ajuda? Quando os dois mundos se chocam, quando os dois mundos se entrelaçam, quando o mundo dos homens e o mundo de Deus, quando o nosso andar e o andar de Deus se misturam, soluções inesperadas ou benfeitores que se assemelham ao próprio Cristo batem na nossa porta. Quem Boaz encarna aqui? O próprio Jesus, ele diz: quem é essa moça? Quem é essa mulher? O que é que ela tanto precisa? O que eu posso fazer por ela? Quantas vezes Jesus fez essa pergunta? O que queres que eu te faça? É exatamente o que Boaz está fazendo. Diante da mulher carente, da mulher suja, da mulher pobre, Boaz não está lançando seus tentáculos para conseguir uma esposa. Boaz está derramando a graça abundante que operava nele, a graça que fez com que o Senhor o abençoasse, a mesma graça reconhecida pelos seus empregados. Esta graça abundante em Boaz deveria ser partilhada. E então o servo de Boaz diz: essa é a moabita. Essa é a mulher do Deus estranho. Mas essa mulher do Deus estranho veio com Noemi. A gente recebeu Noemi logo de manhã, ou recebemos Noemi no dia anterior, acabamos de receber Noemi. E essa mulher chegou aqui, diz o servo sem nome, para o grande Boaz. E me pediu: deixe-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre os feixes após os segadores. Deixe com que eu colha e pegue o restinho. Deixe com que eu retire um pouquinho. Deixe com que eu seja abençoada na bênção de Deus sobre o seu patrão, na bênção de Deus sobre vocês. Olha o que diz o versículo de número 7. Assim ela veio, desde pela manhã e até agora está aqui. E só parou um pouquinho para se descansar no abrigo. Irmãos, entendam uma coisa. Nós não precisamos chamar a atenção de Deus para que a providência divina caia sobre nós.
Basta a gente fazer aquilo que está na nossa mão. E se aquilo que tiver na nossa mão, seja pedir ajuda, faça isso direito. A graça de Deus vai ser derramada no momento certo. A providência de Deus vai ser derramada na hora certa. Fica como dever de casa para você. Leia o resto do capítulo 2. Se entusiasme nas respostas de Boaz. Veja como é que essa história termina. Irmãos, a vida tem 2 andares. O nosso andar é frio e sujo. O andar de Deus é glorioso e abençoador. A nossa vida vai caminhar entre esses 2 andares. Vai ter hora que a casualidade, que a sorte vai soprar em nosso favor, porque Deus está direcionando. Vai ter hora que o azar, que a dureza também vai soprar. Mas nada disso é sorte ou azar, nada disso é casualidade ou coincidência. Tudo isso é o Senhor Deus construindo a nossa história. E quando chega a hora, a bênção de Deus e o mundo dos homens se mistura. E a gente não precisa fazer nada para que isso aconteça. Basta continuar trabalhando. Basta continuar trabalhando, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para resgatar aquele que havia se perdido e que estava pedindo esmola, estava debulhando após os segadores, estava mendigando um pedaço de pão. E como é que Cristo faz isso? Cristo faz isso por meio dele, por meio do seu Espírito e por meio da igreja. Alguém já disse em algum lugar que evangelismo é dividir o pão com mais um que tem fome. Evangelismo é o mendigo que achou o pão, repartindo o pão com outro mendigo. Como é que eu termino esse sermão? Eu termino esse sermão dizendo que quando nós somos açoitados pela vida, nós devemos aprender a esperar um pouco mais. Porque muito em breve a providência divina há de surgir. Os açoites não vão durar para sempre. A amargura não vai durar a vida toda. A escassez, a fome, a pobreza não vão durar toda a eternidade. Em algum momento, a sorte bate na nossa porta. A sorte tendo nome, e esse nome, Jesus Cristo. Essa sorte vem até nós e nos dá saída. Um sócio bom, um emprego bom, uma porta que se abre, uma igreja para recomeçar, uma mudança de cidade, coisas assim acontecem. Mas se nós olharmos só para a noite escura da alma, nós jamais perceberemos a grande obra de tapeçaria feita por Deus. Existe uma canção que talvez tenha sido a canção mais marcante da minha vida. Essa canção foi escrita pelo Estênio junto com o João Alexandre. E essa canção chama Tapeceiro. E eu separei a canção aqui. Eu não vou cantar. Eu já cantei um pedacinho aqui do Agora é Só Vitória para o desespero de vocês. Eu não vou terminar o sermão com mais uma cantoria dessa. Isso é estripulia e extravagância dupla. Mas eu vou recitar a letra. A letra diz o seguinte: Tapeceiro, grande artista, vai fazendo o seu trabalho, é incansável, é paciente no seu tear. Tapeceiro não se engana, sabe o fim desde o começo. Traça voltas, 1000 desvios, mas nunca perde o fio. Minha vida é obra de tapeçaria. É tecida de cores alegres e vivas que fazem todo o contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. Mas no fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte, para a honra e glória do tapeceiro. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o grande e sublime tapeceiro. Não se esqueça,
tem um tapeceiro infalível, tecendo o tapete da nossa história. Não se esqueça que a vida tem 2 andares. Não se esqueça que no nosso andar a coisa é dura e difícil, mas no andar de Deus surge um Boaz no meio do caminho. Não se esqueça que no andar de cima já surgiu o resgatador, já surgiu aquele que viria para resgatar a nossa vida. E o seu nome é Jesus Cristo, na música, chamado de tapeceiro, na nossa história, disfarçado em Boaz, no mundo, às vezes como um pastor que prega de domingo uma mensagem qualquer, ou às vezes como uma canção ouvida no rádio, numa hora de desespero, de aflição, de angústia e de dor. Não se esqueça que nesses 2 andares, Deus continua reinando. E numa hora que a gente menos esperar, tudo vai mudar, tudo vai dar certo, tudo há de se transformar. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, como às vezes é difícil para nós enxergarmos a sua providência quando estamos sofrendo, quando estamos separados de quem a gente ama, quando estamos com escassez de dinheiro, quando a nossa saúde foi embora, quando não temos mais ânimo, quando o casamento se perde, quando filhos se perdem, quando empresas se perdem. Como às vezes é difícil nós enxergarmos a tua mão. Mas esse texto nos faz lembrar, rememorar, que mesmo o Senhor, tendo toda a glória, tu se importa conosco e nos dá escapes na vida. Nos faz cair justamente no campo do resgatador. Nos faz cruzar os olhos com o Salvador. E esse Salvador se apresenta de tantas formas. Se apresenta como uma canção, como um tapeceiro, como um pastor. Se apresenta, Senhor, como Boaz. Se apresenta numa página qualquer da Escritura Sagrada, que de repente cria vida e salta dos nossos olhos, a ponto de ser tão real que a gente pode tocar. Às vezes a solução vem do lugar que a gente menos espera. Às vezes a solução passa pela fome, passa pelo sofrimento, passa pela perseguição. Sim, são os 2 andares da vida se chocando. É o Senhor exercendo soberania no centímetro quadrado do universo. É o Senhor escrevendo a nossa história, tecendo a sua tapeçaria em nós. E a gente não precisa fazer nada. Às vezes isso encontra a gente mal vestido, mal cheiroso. Às vezes a história nos encontra no pior momento da nossa vida. E quem disse que dos piores momentos não podem surgir as grandes histórias? E não foi assim, Senhor, quando aquela cruz foi erguida, naquela sexta-feira, quando o céu se fechou, quando a terra se abriu. Foi assim naquela sexta-feira, num brado insólito que dizia: está consumado. Foi assim que a noite escura tomou conta de toda a humanidade. Mas mal sabiam eles que no domingo de manhã o sol da justiça se levantaria e triunfaria sobre tudo e todos. É assim, talvez das noites mais escuras surjam o sol mais reluzente. Aquieta o nosso coração, acalma a nossa alma e nos faça confiar que o Deus
previdente, é o Deus de toda provisão. E esse Deus nos garantiu que lutaria por nós até o fim. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Obrigado, Deus. Nós te agradecemos muito por essa mensagem hoje, nesse dia, nesse momento. Te agradecemos muito por lembrar do tapeceiro e da grande obra de tapeçaria. Te adoramos. Te adoramos. Oramos em nome de Jesus. Amém.